Vamos lá, ó. Essa aqui, não é que eu tô contrariado, eu tô meio contrariado. Mas vamos lá, faltando um pouco mais de um ano para as eleições municipais, já começa a circular um monte de pesquisas, o Kim falou disso aqui, enquete, levantamento, os mais variados tipos aí. Sem que o eleitor tenha a mínima ciência da metodologia, a gente falou disso ontem aqui. Aí tem uns que são feitos por app, de conversa, aí a coisa degringola mesmo. Todo mundo é capaz de montar uma pesquisa ou um levantamento e já disparar pelos grupos e aí vira aquele pandemônio, certo? Mas quem de fato são os candidatos? Nós estamos falando das eleições municipais. A gente, obviamente, todos os dias aqui a gente fala de política, são opiniões que os meus colegas aqui trazem todos os dias, são especulações, coisas de bastidores, mas alguém aqui ou em qualquer lugar consegue responder de fato quem serão os candidatos a prefeito e nesse caso a prefeito de Maringá? Ó, essa resposta só fica fácil de ser respondida quanto mais a gente se aproxima das convenções, porque é ali que as coisas são decididas. Os partidos políticos vão de fato decidir quem são os candidatos. E aí, garantia plena só depois de tudo referendado. E ainda assim, tem candidato que rói a corda depois de tudo acertado e pode vir a não ser candidato. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Gente, é política. Edivaldo Magro diz que cavalo voa, ele fala várias coisas aqui sobre política. Então vocês já sabem. E aí, alguns partidos podem e devem fazer levantamentos, mas para consumo interno. Até para medir, para saber como anda, para saber quem é que eles vão colocar como candidatos, essa coisa toda. Mas daí a divulgar essas pesquisas e fazer um alarde grande disso, me parece uma covardia até exagerada. Covardia exagerada fica uma frase, parece que mal construída, mas não é não. Para você que é eleitor, é isso mesmo. É uma covardia e exagerada, porque nós estamos há muito mais do que um ano da campanha e da eleição. Certo? Vamos falar disso. Kim, eu começo com você, porque o Rigon insistiu nessa história ontem, que a gente já tinha falado nos bastidores que ia tratar desse assunto, acabei não tratando, mas eu quero te ouvir. É tudo para inglês ver o que está acontecendo agora? Ainda é para inglês ver? Olha, Paulo, eu acredito que nós, olhando na vitrine, é uma coisa, né? Os manequins lá, roupinha, etc. Bem bonitinho. Mas quando vai ver realmente o preço, inclusive tem vitrine que não tem preço. Você tem que entrar na loja. E quando você entra na loja, aí você vê o preço e fala, desiste de comprar. É mais ou menos nesse sentido, né? Os bastidores, a gente sabe muito bem como é que é a tratativa. Só que o público não vê. Vê a pesquisa só. Olha, tá em primeiro. Ô, louco. E em segundo, mas não verifica a rejeição de como foi aplicada a metodologia de pesquisa. Gente, e pesquisa um ano antes das eleições. É loucura acreditar nisso aqui. Então, assim, o que estão fazendo? É uma manipulação. Uma manipulação de novo, vou usar essa palavra, igual o Celestino, vou usar a semana inteira. Desavisado. É o desavisado que, infelizmente, não gosta de política e não se atenta nos fatos que realmente acontecem. Aí tem uma emissora aí que fica queimando a largada, fazendo entrevista, etc. Mas você sabe que a metade, ou a maioria, não vai realmente fazer nada. Né? Não vai disputar a eleição. E isso é muito claro, Paulo Caetano. Entendeu? Porque tudo que está aí nessas pesquisas aí, que foi encomendada por alguém, por interessados, obviamente, até a convenção não dá para acreditar, porque na convenção que negocia, entendeu? Não é negociar, o Ângelo é um cara muito bom para a prefeitura. Não, Ângelo, vai dar quanto? Não vamos dizer que não é assim que acontece, né? Vai dar quanto para colocar o teu nome? Ou deixar de colocar o teu nome? Então é isso que acontece. Então até a convenção, meu querido, não acreditem em nada, nenhuma pesquisa. Ângelo? Os políticos de Maringá, alguns políticos apostam muito na burrice do povo. Mas o povo não costuma ser burro. Mas continuam tentando, eles não desistem. A gente tem uma orquestra, né? É tudo orquestrado. Pesquisa, cada um faz a sua. Quem está em sétimo vai para segundo. Quem está em segundo vai para sétimo. Você faz o que você quiser. Tudo o que acontece agora chama-se recall. É recordação, é a sua cabeça. Se você botar aqui um sujeito que está com 30%, significa que 70% não vota nele. Então não adianta fazer cálculo, porque não é isso que vale. As eleições, os candidatos vão poder mudar de partido até 180 dias antes das eleições. Nós estamos a 403. Então, qualquer coisa que se faça, agora querer saber plano de governo, sem saber se a pessoa vai sair candidato.
tirando pessoas do disco. Aliás, se fosse colocar um disco com todos os pré-candidatos, precisaria de um LP, um super LP, né? Um platão enorme, porque são vários pré-candidatos neste momento. Não se leva, da história de Maringá, Paulo, não tem, nunca teve, a essa altura do campeonato, essa coisa que tá aí, que ontem um amigo meu falou, classificou, de pesquisa cabrita. E falou assim, quem inventou isso chama-se Carluxo. Foi ele que apostou em 2017 nas redes sociais, mentindo, deu no que deu. Mas a gente tá vendo o quanto isso custou. Então o povo não é besta, não sabe que isso não é verdade. E só para encerrar, Maringá, quem conhece a história, sabe que alguns políticos têm condubinhos de partido. Não são os partidos que decidem. Alguns têm puxadinhos de partidos. Tem lá um 3, 4, outros têm 10, 15. Tá entendendo? Então quem decide não são essas pessoas, nem sempre são as convenções, o fato do cara querer saber. E se eu fosse candidato, respondendo ao Kim, eu preferia ficar igual ao atual vice, o Edson Escabora, que muito contribuiu financeiramente para as 2 campanhas municipais. Vai, Naman, quero te ouvir. Balão de ensaio, né? Isso aí é antigo, as pessoas não acreditam nisso, a população já está escolada e eles vão rir, né, dessas pesquisas aí, não tem nada a ver e não faz o menor sentido se fazer esse tipo de pesquisa agora, porque a gente sabe que elas são inexistentes, né? Isso aí é balão de ensaio. Vamos lá, Pamela Bussolini. Acho que nada melhor do que a gente também perguntar para os nossos ouvintes, né, se eles, o pessoal que está no chat, por exemplo, se eles estão preocupados aí com a eleição do ano que vem, ou ainda acham cedo, né? Seria interessante o pessoal dizer aqui se está prestando atenção nisso, se tem interesse, né? Eu penso também que é muito cedo para falar de campanha, as pessoas devem mostrar mais a que vieram, antes de ficar lançando nome, lançando pesquisa, que muitas vezes são divulgadas, as pessoas olham e falam assim, quem é fulano? Quem é fulana? É sobre isso. Eu acho assim... a gente tem que colocar sempre o carro atrás dos bois, né? Nesse caso, me parece que estão se antecipando demais. Acho que as pessoas não têm saco, estão meio traumatizadas com política e começar a fazer isso tão cedo assim, lançar pesquisa, querer ouvir pré-candidato, pessoa que depois nem vai sair de fato, encher muito o saco, a paciência aí do eleitor. Vamos lá, Fernando Tupan, eu quero te ouvir. Um chamou de balão de ensaio, outro chamou de cabrita, tem vários adjetivos aqui pra gente falar desse momento político que a gente vive aí, não é às vésperas, né? É bem distante das eleições municipais. Tupan. Paulo Caetano, o que o pessoal não está atento é que mudou o sistema eleitoral brasileiro. Agora você precisa ter partidos fortes, você precisa ter candidato a prefeito para alavancar as candidaturas dos vereadores. Porque muitas vezes você pode ganhar uma cadeira só no voto de legenda. Então, Paulo Caetano, a campanha eleitoral do próximo ano, como nos Estados Unidos a gente já está vendo as prévias aí, o Trump aparecendo toda hora como o provável candidato do Partido dos Republicanos. Então está acontecendo exatamente a mesma coisa. Com a mudança do sistema eleitoral brasileiro, aí as exigências mudaram. Então você pode ter certeza, Paulo Caetano, o PT de Maringá vai ter candidato, eu apostaria no Humberto Henrique. O União Brasil vai ter candidato, eu apostaria no do Carmo. Eu acredito que o PP vai ter, não sei se o Silvio Barros mesmo, que ele só vai para a eleição se o caminho se não tiver adversário. Por exemplo, então, citando aí, o Partido Liberal do delegado Jacovós também deve ir para a eleição. Pode acontecer de algumas composições, mas as pessoas precisam trabalharem as candidaturas desde já, antecipar as candidaturas, porque precisa montar chapa. Até março, que são os 180 dias que o Rigon citou que pode haver a mudança de partido, que vai ter uma janela de transferência, vai ser a festa, todo mundo conversando com todo mundo querendo puxar a sardinha para o outro. E a pesquisa, mais ou menos, mostra que o quadro em Maringá tem definido, tem mais eleitor que não sabe que vai votar do que sabe
Simplesmente é isso. E uma certeza, por exemplo, no caso do Silvio Barros, que é o primeiro colocado que aparece nas pesquisas, ele chegou no teto máximo dele, Paulo Caetano. Ele dificilmente vai chegar a 40%. Então, para ele ser prefeito assim, vai ter que tirar todo mundo, e hoje eu te garanto que o deputado Ricardo Barros, licenciado e secretário da Indústria e Comércio do Paraná, não tem mais condições de fazer com Maringá, porque surgiram muitas lideranças, os parâmetros mudaram. Então, vai ser uma eleição, Paulo Caetano, com muitos candidatos, você pode ter certeza, mais do que o usual. Aqueles partidos que não tiverem candidatos vão ficar pequenos, porque essa eleição de 2024 vai ser para 2026 que o pessoal está pensando. Os partidos estão se reunindo e já decidiram que nas 25 principais cidades do Paraná, eles vão ter candidato ou vão com outro partido. O PT já informou isso, já falou que nas 7 maiores cidades a intenção é lançar candidatos, de preferência de uma frente de esquerda, para evitar que o PL cresça, que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro mantenha a força para a eleição de 2026. Paulo Caetano. Vamos lá. É isso que acontece. Daniel Matos, sua vez. Paulo, assim como o Rigon falou, as eleições mesmo começam em abril, que é quando os partidos se movimentam, quem está em um partido vai para outro. Um exemplo, União Brasil hoje tem ali o pré-candidato deputado do Carmo e o Dr. Batista. Se o Dr. Batista realmente ele quiser disputar a eleição, ele tem que sair do União Brasil. Então já se mostra um movimento de que ele pretende disputar a eleição da Prefeitura de Maringá. Então assim, são vários os movimentos e essas pesquisas só vêm para atrapalhar, confundir, até de vereador, Paulo. A gente recebe quase que todos os dias pesquisas de vereador, que é uma coisa muito difícil de ser medida, pesquisada, os dados são muito complicados, e isso vem via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, a pessoa liga, e os candidatos querendo que você divulgue, querendo falar que está na frente, que está atrás. A melhor pesquisa para o candidato é aquela na rua, nas casas das pessoas, nas empresas, medindo a sua febre. Ainda é muito cedo para se falar, mas os bastidores todo mundo tem que trabalhar, o político tem que aparecer. Essas pesquisas são importantes, as pesquisas sérias, para consumo interno, para o candidato saber, eu estou indo bem aqui, estou indo mal ali, lá no bairro tal eu estou bem, no bairro X eu estou mal, o plano de governo, o que a população precisa, não o que eu acho que está certo. Às vezes na região norte da cidade é um problema, na região sul outro problema. Cada ponto da cidade é um discurso a ser feito para que melhore a condição de vida da pessoa. Essas pesquisas, não sei se é justiça, se é crime, o que pode ser feito, mas é que diariamente a gente recebe essas pesquisas. E aí, claro que confunde a cabeça do eleitor, não tem como falar que não confunde. Principalmente os menos avisados, aqueles menos interessados. Fulano em primeiro, mas estava em segundo, o outro cresceu, o outro subiu. Isso é muito ruim para o processo eleitoral. E vamos parar com as pesquisas. As pesquisas internas, sim. Os partidos, os candidatos, eles têm que ter. Agora, ficar divulgando de WhatsApp, Facebook, ligando e falando que está lá, isso eu acho que não leva a nada e precisa ser investigado. Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu fiquei achando que o Daniel acredita nas pesquisas, mas depois... Só para constar. Eu achei que ele acreditava, né? A argumentação foi indo assim, esse cara tá acreditando nas pesquisas. Depois eu fiquei achando que ele era candidato. Eu também já achei. Mas o teu achar pode ser real, hein? Vamos esperar a real. convenção ano que vem, né? Em abril é muita coisa para acontecer, vamos lá.